Louvado seja Deus pelo primeiro louvor da igreja desse ano ser um louvor de agradecimento. Que Deus verdadeiramente seja louvado, engrandecido, exaltado. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluias, glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, vou pedir gentilmente que vocês abram a sua Bíblia no livro de Atos. Deus tem me levado muito para o livro de Atos. Livro de Atos que, de acordo com alguns estudiosos, poderia se chamar Atos não dos Apóstolos, mas sim do Espírito Santo. Porque a gente vê o Espírito Santo se movimentando, agindo em todo, de canto a canto, do livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 9. Livro de Atos, capítulo 9, nós vamos ler 8 versículos a partir do versículo 10. Quantos acharam, digam amém? Amém. Quantos acharam, digam amém? Amém. E diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais da sinagoga para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe a mão, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar, pedir a Deus que mais do que a minha voz, que nós de fato consigamos ouvir aquilo que o Espírito tem a nos dizer nesta noite. Senhor Jesus, Jesus de Nazaré, Filho de Deus, o nosso Deus encarnado, que se despiu de sua glória e se fez presente entre os homens para mostrar o seu amor. É sobre o teu santo nome que nós te clamamos nesta noite, te pedindo, te suplicando: fale conosco. Neste primeiro culto a Deus de 2024, eu não sei a necessidade dos meus irmãos, mas tu sabes. Mas que sobretudo seja tão somente para agradecer, louvar e engrandecer o teu santo nome. Jesus, que nesta noite a tua igreja possa vir ouvir a minha voz, mas que ela possa sentir o toque do teu Espírito. Que esta noite, ó Deus, seja uma noite profética sobre nossas vidas, não por eu estar ministrando, mas porque o Senhor é o dono desta casa, e como dono desta casa, a palavra é tua.
Então fale aos nossos corações, conforte aqueles que o Senhor precisa confortar, cura aqueles que o Senhor precisa curar, liberta aqueles que o Senhor precisa libertar, renova aqueles que o Senhor precisa renovar, levanta aqueles que o Senhor precisa levantar. Em nome de Jesus nós te clamamos, ser conosco, que não te cales nesta noite, para a glória do teu santo nome, não que mereçamos, mas pela tua graça e pela tua misericórdia. E a igreja diga amém. Amém. Meus irmãos, essa é uma passagem muito conhecida de todos nós. Há alguns finais de semana atrás, se não me engano, no mês de novembro, a nossa pastora Lúcia, inclusive, pregou sobre essa passagem, sobre a conversão de Paulo. Se eu perguntar aqui, dentro dos evangelhos, dentro dos apóstolos, qual o apóstolo mais famoso, certamente vocês dirão Paulo. Em seguida, é bem provável que vocês digam Pedro. Só que Paulo só foi Paulo porque na vida de Paulo houve um Ananias. Na vida de Paulo houve um discípulo do Senhor. Paulo, que na verdade escreveu a maioria das cartas, praticamente um pouco mais de 50% do Novo Testamento, foi Paulo que escreveu. Mas Paulo não teria sido quem ele foi e ainda é, se antes ele não tivesse tido a oportunidade de ser ministrado por Ananias. E quem é Ananias? Como nós vimos aqui, Ananias era um discípulo do Senhor. Ananias não era profeta, Ananias não era sacerdote, Ananias era um discípulo do Senhor. E o que está faltando nos nossos dias é justamente nós sermos discípulos do Senhor. Muitos querem ser profetas, muitos querem ser pastores, pregadores, diáconos, obreiros, evangelistas, mas esquecem que a base de tudo isso é o discipulado, é ser discípulo. Por quê? Porque na condição de profeta, em algumas situações eu vou errar, em algumas situações eu vou até negar a vontade de Deus. Lembra o que aconteceu com o profeta Jonas? Deus deu uma ordem para Jonas, o profeta Jonas, e sendo ele profeta, tendo de dar o exemplo, ele se negou a fazer o que Deus queria. Ananias não era sacerdote, porque até mesmo os sacerdotes podem errar. Lembra do que aconteceu com Zacarias em Lucas capítulo 1, pai de João Batista, esposo de Isabel, prima de Maria? Zacarias estava indo ao templo para justamente fazer as suas funções eclesiásticas, as suas funções ministeriais junto ao templo, quando de repente lhe aparece o anjo dizendo que Isabel, a sua esposa, que até então era estéril, iria gerar, e ele simplesmente duvidou. Então veja que cargo nem sempre é sinônimo de fidelidade. Cargo nem sempre é sinônimo de estar alinhado com a vontade de Deus, mas a essência de discípulo, aleluias, ela nunca vai fazer você se desviar nem para a direita nem para a esquerda, você sempre estará no centro da vontade de Deus. Como eu já disse aqui algumas semanas atrás, muitas pessoas querem ser pregadores, e que seja, mas seja um discípulo que pregue. Muitas pessoas querem ser intercessores, que sejam, mas sejam discípulos que intercedem. Muitas pessoas querem ser ministros de louvores, que sejam, mas que sejam discípulos que ministram louvor, porque como discípulo você sempre andará em retidão, como discípulo você sempre andará em temor a Deus, como discípulo você sempre saberá qual é o seu lugar diante do Rei, diante do Senhor. Então aqui nós vemos Paulo, um grande homem, um grande apóstolo, tendo a sua conversão através de Ananias. E que Ananias era esse? Esposo de Safira do capítulo 5? Não, porque Ananias do capítulo 5 foi fulminado por ter mentido a Deus.
E discípulo não mente para Deus, pelo menos é o que a gente espera, não é verdade? Discípulo pode mentir para os pastores, para os diáconos, para os obreiros, para os líderes, mas para Deus não há como mentir, porque nós sabemos que os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Que Ananias é esse? Será que esse Ananias é o Ananias do capítulo 23? Um sumo sacerdote, um saduceu, que inclusive colaborou com a surra que Paulo levou em Jerusalém? Não, porque um discípulo, ele nunca se envolve em questões de prejudicar pessoas. O discípulo, ele sabe que ele tem que ser pacificador e não fomentador de situações para que as coisas piorem ainda mais. Então, diante desse quadro, a gente vê que, infelizmente, muitas das vezes nós não lidamos com discípulos no nosso dia a dia, nós não lidamos com discípulos no nosso ministério, nós não lidamos com discípulos no departamento que nós fazemos parte. Por quê? Porque muitas pessoas querem ser o que elas querem ser, sem ser o que Deus quer que nós sejamos, discípulos. Deus quer que nós sejamos discípulos. Por quê? Sendo discípulo, Deus vai agir na minha vida e através da minha vida. E é o que acontece aqui, através de Ananias. Ananias, de acordo com a história, de acordo com alguns historiadores, esse Ananias do capítulo 9, ele era um recém-convertido, mas a palavra diz que ele era um discípulo do Senhor. Ele era o quê? Ele era o quê? Um discípulo do Senhor. Discípulo, não importa se é novo ou se é velho, se é discípulo, está capacitado para ser usado por Deus. E aqui Ananias foi tremendamente usado por Deus. E a gente começa a leitura lá no versículo 10 dizendo assim: e havia ainda mais com certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Discípulo que é discípulo nunca diz: espera um pouquinho. Discípulo que é discípulo nunca diz: vamos esperar para o ano que vem, para o mês que vem. Discípulo que é discípulo, ele acata a voz do rei, ele acata a voz do mestre, ele acata a voz daquele que está superior a ele. Quando o Senhor diz perdoa, o discípulo tem que perdoar. Quando o Senhor diz peça perdão, o discípulo tem que pedir perdão. Quando o Senhor diz reconciliam-se, o discípulo tem que se reconciliar. Por quê? Porque não é uma ordem qualquer, é uma ordem de cima, do rei. Discípulo que é discípulo tem que seguir as orientações do mestre. Eu estou ministrando para discípulos nesta noite? Aleluias, glória ao nome do Senhor. Então aqui nós vemos Deus chamando Ananias e Ananias respondendo de imediato: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Para muitos que já são envolvidos com a palavra, sabe que esse levanta-te é Deus exigindo, chamando a atenção do discípulo ou do profeta para que ele para que ele se posicione diante de algo. Todas as vezes que nós vemos na palavra levanta-te, erga-te, põe-te de pé, dispõe-te, são maneiras das quais Deus se utiliza para chamar a atenção daquele que Ele quer usar. Por quê? Não tem como Deus te usar de qualquer maneira, você tem que estar na posição. Se você não estiver na posição adequada, disponível, Deus não vai te usar. Para você estar justamente disponível, você tem que estar na posição adequada. E qual é a posição? Levanta-te. Até para descer, nós precisamos descer posicionados. Lembra do que Deus disse em Jeremias? Jeremias, levanta-te e desce à casa do olheiro.
Ou seja, você vai descer, mas até para descer, você tem que estar posicionado. Porque se você não estiver posicionado, você vai descer de qualquer maneira. Você vai descer de qualquer maneira e não vai cumprir o propósito que precisa cumprir. Então aqui nós vemos o Senhor dizendo: levanta-te e vai. Aqui nós vemos a ordem do Senhor. O Senhor não perguntou: você quer ir até Damasco? Não. Aqui, você quer ir até Saulo? Não. Aqui o Senhor disse: levanta-te e vai. Foi uma ordem, está no imperativo. Lembra quando o Senhor disse para os discípulos: passemos para o outro lado? Foi uma ordem, é uma ordem, e ordem do Senhor não pode ser contrariada de forma alguma. E aqui Deus dá as instruções para Ananias: vai até a rua chamada Direita. Por que direita? Joy, será que direita tem algum significado, algo simbólico na Bíblia? O lado direito até tem, mas ele não tem poder algum. De igual modo como os números possuem alguns significados, o lado direito ele simboliza a honra. Ele simboliza um local de destaque. Não é à toa que Estevão, quando ele foi apedrejado, que os céus se abriram diante dos seus olhos, ele viu o trono do Senhor e Jesus assentado à direita de Deus. Então, o lugar direito de direita é um local de honra, mas aqui, em específico, não possui sentido algum, era apenas o nome da rua. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Muitas pessoas, por uma doutrina, elas acham que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, mas na verdade não. Paulo, aqui, atendendo por Saulo, sempre teve os dois nomes, tanto Saulo quanto Paulo. A diferença é que Saulo era um nome judeu e Paulo era um nome romano. Então, quando ele se converte, regido pelo Espírito Santo, acredito fielmente eu, ele pensa, conjecturando para que vocês entendam, a partir de agora, já que eu vou pregar a palavra em terras romanas, eu vou usar o meu nome romano, para que eu tenha acesso às sinagogas. Então foi algo totalmente estratégico, não apenas de Paulo, que até então se chamava Saulo, como também de Deus, mas por uma cultura, por talvez a gente ouvir durante anos e anos e anos, nós somos levados a achar que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, justamente porque o próprio Deus começou com essa doutrina. Não é à toa que ele mesmo mudou o nome de Abrão para Abraão, mudou o nome de Sarai para Sara, mudou o nome de Oséias para Josué, e isso foi até mesmo, seguido por alguns reis. Nabucodonosor, quando fez Daniel, Ananias, Misael e Azarias como prisioneiros, Nabucodonosor também mudou o nome deles, mudou para Beltesazar, Mesaque, Sadraque e Abednego, justamente porque quando eu mudo o nome de uma pessoa, eu estou mudando a identidade dessa pessoa, eu estou mudando a essência dessa pessoa, o que não aconteceu com Mesaque, Sadraque e Abednego, logicamente. Eles foram envolvidos no meio dos caldeus, na cultura dos caldeus, mas a essência se manteve a mesma. Joey, como você comprova? Eu comprovo isso no livro de Daniel, capítulo 3, quando eles estavam diante de uma fornalha, sendo ameaçados a serem jogados se não se dobrassem, mas ainda assim eles disseram: o nosso Deus há de nos salvar, e ainda que Ele não nos salve, nós não vamos nos dobrar. Aqui nós vemos discípulos do Senhor sendo fiéis, dizendo: independente da fornalha que está sendo acesa, eu não vou me dobrar, eu não vou me quebrar, eu não vou dar esse gosto para Nabucodonosor. O meu Deus é poderoso, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, mas eu vou manter a minha vida em fidelidade. Isso é pensamento de discípulo. Qualquer um outro pensaria o contrário. Está acendendo uma vez, 7 vezes mais? Não, então eu me ajoelho. Mas Mesaque, Sadraque e Abednego se mantiveram firmes na palavra, crendo naqueles que havia chamado eles para o exercício ministerial. E nós, e eu, e vocês, como nós temos vivido
Qual tem sido a nossa reação diante da fornalha? Como tem sido a nossa reação diante dos leões? Como tem sido a nossa reação diante dos nossos irmãos que têm nos vendido, diante dos nossos irmãos que têm nos jogado numa cova, diante dos nossos irmãos que têm nos vendido para outros países? Como tem sido a nossa reação? Sejamos discípulos. Sejamos discípulos. Certa vez perguntaram para o Senhor: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Jesus disse: 7 vezes. 7 vezes? Como? 7 vezes? Exatamente. E aí? Como fica essa palavra para a gente? Para o meu irmão, olha, Simone, você tem que perdoar 70 vezes 7. Mas e comigo? Quando chega no 14 eu já paro de perdoar. Quando chega no 20 eu já paro de perdoar. 70 vezes 7. Na verdade, esse número foi apenas uma simbologia. A gente precisa estar constantemente perdoando os nossos irmãos. Algo que eu sempre falo: se Deus nos perdoasse a maneira que nós perdoamos o nosso irmão, misericórdia. Jesus de Nazaré. Se Deus me tratasse como eu trato meu, misericórdia, Jesus, misericórdia. Então nós vemos aqui a Ananias se levantando, indo até a rua direita, e segundo as orientações, Deus diz, pergunta, vai até a casa de Judas, e pergunta sobre Saulo, sobre um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Aqui nós vemos uma visão simultânea, porque ao mesmo pé que Saulo, na casa de Judas, estava tendo a visão, Deus estava falando com Ananias. É a mesma visão. A visão que Paulo está tendo, na verdade, é Deus descrevendo o que iria acontecer. Consegue entender como nosso Deus é maravilhoso? É onipresente. Ele está na casa da Simone, dando livramento em outro lugar. Ele está na casa da Simone, levando a cura em outro lugar. Ele está na casa da Simone, mas sem perder o controle daquilo que está fora dos teus olhos. Ele está com o controle de tudo nas mãos. Aleluia, esse é o nosso Deus. E daí responde Ananias: Senhor, de muitos tenho ouvido acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais da sinagoga para prender todos os que invocam o teu nome. Ou seja, Ananias, ele não estava contrariando a Deus, ele estava mostrando o seu receio. Ananias estava com medo, assim como Jonas também esteve, mas ao contrário de Jonas, Ananias, como nós vamos ver, Ananias acatou a ordem do Senhor, mesmo com medo. E isso é o que falta em muitos de nós. Nós temos medo de assumir um ministério, nós temos medo de pregar, nós temos medo de ministrar, nós temos medo de assumir um compromisso com a obra, nós temos medo de diversas demandas as quais o Senhor nos dá. Mas Deus está falando, vai com medo. Vai com medo, porque quem está te chamando sou eu, no caminho eu te trato. Pode ficar tranquilo que no caminho quem vai te tratar sou eu. Lembra dos 10 leprosos que chegaram até Jesus dizendo, Senhor, cura-nos. E o Senhor disse, ok, vai até o sacerdote. E no caminho, eles foram curados. Eles não foram curados na presença de Jesus. Eles não foram curados na presença dos sacerdotes. Eles foram curados no caminho. E aqui Ananias, completamente apreensivo, ele diz, Senhor, ele tem cartas, ele, conjecturando, ele pode me matar, e o Senhor está me enviando para poder colocar as mãos, eu não ouso nem chegar na esquina da casa dele, e o Senhor está me mandando entrar na casa, colocar as mãos nele. Então você vê que aqui Ananias ele está receoso, e não é para menos.
você há de se lembrar que o contexto histórico aqui é após a ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou, o sepulcro estava vazio. Sendo assim, os sacerdotes que chegaram até eles a revelação da verdade, de que os anjos vieram e romperam com a pedra que tapava o sepulcro, os sacerdotes, justamente para não darem o braço a torcer, eles indagam os soldados, induzindo a eles a contar uma mentira. De quê? De que os discípulos haviam roubado o corpo do Senhor. Então começou uma perseguição contínua. Então Ananias aqui, ele sabia que Saulo nessa época, aqui dentro desse contexto, era um perseguidor, era um matador. Agora, como que Deus me manda ir na casa de não sei lá quem, botar a mão na cabeça de um matador para que ele seja curado? É uma coisa que no nosso ver não tem lógica. Aqui era Deus querendo quebrar o preconceito de Ananias. Aqui era justamente Deus falando: você vê o que ele fez até hoje, mas eu vejo o futuro. Você vê o muito do que te disseram, mas eu sei o tudo dele. E eu sei que ele é vaso valoroso para mim. Ele será um grande vaso e será muitíssimo usado para diversas regiões. Então, vai! Só que o que impede de muitas pessoas se desenvolverem é nós deixarmos o nosso Ananias adormecido. E eu torno a dizer, se não fosse Ananias, Paulo não seria quem ele foi. O Joey hoje é um pregador, é um pastor, porque ele teve Ananias na sua vida, como tem até hoje. Muitos de vocês estão de pé e glória a Deus por isso, é porque vocês tiveram um Ananias na vida de vocês. Um Ananias que quebrou o preconceito, que quebrou opiniões. Não importa o que falam de você, eu vou te ajudar. Não importa o que dizem sobre você, eu vou te dar a mão. Não importa o que dizem de você, eu vou te levantar. Não importa o que estão falando de você, eu estou com você no meio dessa tempestade. Isso é posição de Ananias. Ananias, discípulo do Senhor. Muitos querem ser Paulo, mas hoje Deus está falando: hoje eu quero que você seja um Ananias. Eu quero que você seja usado para levantar o irmão que está do teu lado. Eu quero que você seja usado para levantar o familiar teu que está caído. Eu quero que você seja usado para levantar o teu amigo, o teu familiar, o teu pastor, a tua pastora, o seu diácono, a diaconisa. Eu quero que você seja Ananias. Aleluias! E respondeu então Ananias: Senhor, muito tenho ouvido, como nós já lemos. Versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis de Israel, e lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Ele disse: irmão Saulo. Repita comigo, ele disse o quê? Irmão Saulo. Mas espera aí, há minutos atrás ele estava com medo. Ele estava com medo porque Saulo era um matador. Ele estava com medo porque Saulo poderia decapitar a cabeça dele. Mas aí, regido pelo Espírito Santo de Deus, aleluias, ele entra na casa e diz: irmão Saulo. E aqui eu vejo o mover do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque só o Espírito convence. Então, no caminho, Ananias foi convencido pelo Espírito Santo a ponto de chegar lá e dizer: irmão Saulo. Se eu digo irmão, é porque você faz parte de mim e eu faço parte de você. Ainda que não sejamos irmãos de sangue, mas hoje pela fé somos irmãos em espírito. Então aqui Ananias está dizendo: independente de muito que eu ouvi, hoje eu estou disposto a ver o tudo que Deus tem para fazer sobre a sua vida. Aleluias! Será que nós estamos dispostos a ver o muito que Deus tem para fazer sobre a vida dos nossos irmãos? Ou será que nós ainda vamos nos manter reativos? Justamente pelo que falaram, pelo que contaram. Deus está falando: eu tenho muitos profetas, tenho muitos apóstolos, tenho muitos pastores, muitos diáconos, muitos ministros de louvor para levantar. Mas eu preciso que você seja o Ananias.
E a palavra diz assim: o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito. E logo lhe caíram, Espírito Santo, perdão, e logo lhe caíram os olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Quando a gente olha para esse texto, a gente acha que somente as escamas dos olhos de Saulo que caíram, mas não, a gente acaba de ver que as escamas dos olhos de Ananias também havia caído. E aqui a gente vê Ananias orando, né? Porque a palavra diz que Saulo teve a visão dele colocando as mãos sobre a cabeça. Aqui a gente não vê Ananias recebendo a orientação do Senhor e indo fazer uma campanha de 7 dias de oração. A gente não vê Ananias recebendo a orientação do Senhor e indo desesperado para o monte orar, se preparar, porque Ananias era discípulo. Ananias era discípulo, e como discípulo, Ananias já tinha uma vida de oração. Como discípulo, Ananias já tinha uma vida de intimidade com Deus, e eu torno a repetir, tem profeta que hoje não tem mais vida com Deus, tem sacerdote que hoje não tem mais vida com Deus, tem ministros de louvor que hoje não tem mais vida com Deus, tem intercessores que hoje não tem mais vida com Deus, mas quando há metanoia, e ele entende que ele é discípulo, a intimidade e a vida é constante. Discípulo do Senhor, aleluias. Ele então ora, impõe as mãos sobre Saulo, e Saulo, aquelas escamas saem, ele se levanta e foi batizado. E daí então a gente vê o ministério de Saulo despontando, né? Ele escreve diversas cartas, faz diversas missões, foi preso várias vezes, foi amordaçado com Silas, né? Em Atos 16. Mas tudo isso, todo esse sucesso, pode-se dizer assim, falando dentro da nossa linguagem atual, todo esse sucesso ministerial se deu porque um homem se deixou ser levado pelo Espírito Santo de Deus. Um homem se permitiu ser discípulo. Se hoje eu olhasse para Paulo em etapas, como se fosse um conjunto de livros, a base de todos esses livros seria Ananias. Qual tem sido a nossa base? Quem tem sido o nosso Ananias? E melhor ainda, nós temos sido Ananias de quem? Quem nós temos ajudado? Quem nós temos segurado nas mãos? Quem nós temos dito, você não vai desistir, porque eu não vou deixar você desistir? Quem que nós temos ligado? Quem que nós temos nos importado? Muitas pessoas hoje não estão aqui, porque, claro, trabalham, têm alguns outros compromissos, mas quantas pessoas no ano de 2023, na ausência delas, nós ligamos, nós mandamos uma mensagem para saber como elas estão? Deus está nos dando a oportunidade de fazermos diferente em 2024. Ao invés de querermos ser Saulo ou Paulo, que sejamos Ananias, porque Deus quer fazer na nossa vida e através das nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos louvar ao nome do Senhor. Aleluias.